31 de agosto de 2023, final de mês, um período aí que a galera vai começar a ficar feliz, né? Porque todo mundo vai receber seu suado salário. E também nós estamos felizes porque hoje também é o dia que a quadrilha vai depor simultaneamente na Polícia Federal, tá? Logicamente que eu estou falando aqui deste grupo, né, que vai prestar depoimento à PF, liderado pelo Bolsonaro. Tô aqui no site do Globo. Bolsonaro, Michele, Cid, Mauro Cid, Vacef. PF ouve 8 pessoas ao mesmo tempo sobre o suposto esquema de venda de presentes. Eu tô imaginando aqui o caos que vai ser esse depoimento, porque muito provavelmente um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, né? O Bolsonaro vai dizer uma coisa, a Michelle vai dizer outra, o Cid vai dizer uma coisa, o Vacef vai dizer outra, esse cidadão aqui, o Lorena vai dizer uma coisa. Vai ser realmente uma bagunça. Em depoimentos simultâneos, o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e outras 6 pessoas ligadas a eles vão ser ouvidos nesta quinta-feira pela Polícia Federal sobre um suposto esquema de venda de presentes oficiais como relógios e joias no exterior. A estratégia dos investigadores é que cada um deponha separadamente a partir das 11 horas, numa forma de tentar evitar combinações de versões. É a quinta vez que o ex-presidente será ouvido nos últimos 4 meses. Eu pensava que... Nossa, eu sou muito leigo, né, gente? Eu pensava que a PF iria reunir todos eles dentro de uma sala e todos iriam falar. Realmente ia ser uma bagunça, né? Então, vai ser separadamente. Interessante. Também serão interrogados, perdão, o ex-chefe da Ajudança de Ordem de Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid, o pai dele, General Mauro César Lorena Cid, o advogado Frederico Vassef, o ex-secretário de Comunicação Fábio Van Garten e os assessores Marcelo Costa Câmara e Osmar Crivellati. Até o Van Garten vai ser ouvido aqui. Nossa senhora, hein? Vai ser realmente um show de horrores. Os depoimentos de hoje serão realizados em um contexto diferente das outras vezes. Desde a semana passada, Mauro Cid passou a responder os questionamentos da PF e colaborar com a investigação. Então já é concreto, tá? Mauro Cid está colaborando com a investigação e isso, ó, causa um temor muito grande no clã Bolsonaro. Na sexta e na segunda-feira passadas, o ex-ajudante de ordens esteve na sede da corporação por cerca de 16 horas. 16 horas o Mauro Cid abriu, né? Deu lá os detalhes para os agentes da PF. Nós agradecemos, Mauro Cid, a sua pequena contribuição, né? Mas a gente sabe também que você está aí desesperado, né? E que sua colaboração não será de graça, né? Logicamente que seu advogado vai trabalhar aí para diminuir a sua pena, porque você sabe que você vai pegar uma cana pesada, né? A mudança na estratégia de defesa de Cid ocorreu após o advogado César Bittencourt assumir o caso. Aqui, gente, os relógios, né, de luxo que essa quadrilha, né, que a gente pode já chamar assim, essa quadrilha tentou não, vendeu, né? Vendeu e depois recomprou. Enfim, tentaram saquear, no final das contas, né? Na avaliação dos investigadores, a apuração sobre a venda de presentes oficiais dados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras é a que está em estágio mais avançado e a que reúne o maior número de indícios da prática de crimes. Então não sou eu que estou dizendo, mas a própria Polícia Federal já está dizendo que este caso das joias é o que reúne mais evidências de crimes contra o Bolsonaro e companhia, como trocas de mensagens, fotos e até recibos de venda de recompra dos itens valiosos. Os elementos foram obtidos pela PF por meio de quebra de sigilo telefônico e telemático e buscas e apreensões autorizadas pelo ministro do STF, nosso querido Alexandre de Moraes, o Xandão. Os delegados que tomaram os 8 depoimentos hoje, os 8 depoimentos hoje, querem ouvir a versão a respeito do que foi encontrado. Frederico Vassef, o advogado do clã Bolsonaro, o advogado que recomprou o Rolex, o advogado que deu no mesmo dia, aliás, em poucas horas, 3 versões diferentes sobre a recompra do Rolex. No final das contas, ele disse que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Eu pessoalmente não acredito, né? Mas, enfim, Vassef, que representou a família Bolsonaro em uma série de processos judiciais, será questionado sobre a recompra de um relógio Rolex em março deste ano. Segundo a PF, o item havia sido vendido por Cid a uma loja da Pensilvânia, nos Estados Unidos,
em junho de 2022 e foi recomprado pelo advogado em março deste ano para que pudesse ser devolvido ao poder público conforme ordem do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o Bolsonaro só devolveu o relógio, no caso o Rolex, porque o TCU ordenou que ele devolvesse, senão ele seria até preso. E aí houve essa operação resgate, né, digamos assim, para recomprar o Rolex e usaram aí o Vacef como o laranjão aí do esquema, né. Quando a suspeita veio a público, o Vacef inicialmente afirmou que não havia vendido relógio algum e que era alvo de fake news. Depois, confrontado com o recibo em nome dele, o advogado admitiu que comprou o Rolex para entregá-lo ao TCU, mas negou que tenha recebido ordens de Bolsonaro e sustentou que pagou com dinheiro próprio. Só que essa história não se sustenta pelo fato do Vacef ter comprado justamente o relógio, o mesmo relógio, na mesma loja que anteriormente o Mauro Cid tinha vendido. Então essa história não tem nem pé nem cabeça, né? Essa história não vai colar para a PF. E muito provavelmente o Vacef vai ser preso, vai pra cadeia também, né? Aquela coisa, os peixes pequenos serão os primeiros a cair, né? Além do Rolex, de acordo com a investigação, Cid vendeu à loja da Pensilvânia um relógio da marca suíça Patek Philippe. Pelos dois itens, ele recebeu cerca de $68 mil, segundo o inquérito. O Rolex teria sido recomprado porque estava catalogado como parte do acervo privado de Bolsonaro e por isso o TCU sabia de sua existência. Já o Patek Philippe não foi registrado no acervo e não foi recomprado. Ainda de acordo com a PF, o paradeiro desse relógio é desconhecido. Ou seja, o Patek Philippe, ó, sumiram com o Patek Philippe, ninguém sabe onde é que tá, né? Quer saber o que eu acho? Eu acho que esse Patek Philippe já foi vendido. Foi vendido dinheiro vivo e sumiu. Ninguém sabe onde é que tá o Patek Philippe, né? Enfim, isso só vai facilitar ainda mais a prisão do Bolsonaro. Isso na minha avaliação. Tá aqui, ó. Patekzinho Philippe, bem bonitinho, né? Gostei da cor dele. Tipo uma cor de cobre, né? Algo assim, eu gosto de cobre. Mas é bonito. E é porque eu nem sou muito fã de relógio, tá, gente? Mas esse relógio aí é bonito, né? Inegavelmente. Agora é a vez de quem? Do Fábio Van Garten, né? Esse camarada ele é um pouco esquisito, eu acho, né? Mas, enfim, Van Garten também deve ser questionado sobre a recompra do Rolex. Ele apareceu uma troca de mensagens com Cid, de março deste ano, lamentando que a pessoa escolhida para recuperar o relógio tivesse sido o Vacef. Então quer dizer que o Van Garten é a pessoa mais lúcida aqui, é isso? Porque eu no lugar dele também lamentaria, né? Porque o Vacef, pelo amor de Deus. Mas enfim, Marcelo Câmara, esse sujeito que eu não tinha falado aqui no canal ainda. Câmara é coronel da reserva, deve explicar a PF o contexto aqui, gente, tal. E ele aqui, ó, Marcelo Câmara, esse que tá marcado aqui com a circunferência vermelha. Câmara, que é coronel da reserva, deve explicar a PF o contexto de mensagens que trocou com o Cid no período em que acompanhou Bolsonaro em sua temporada nos Estados Unidos, do final de dezembro passado até março deste ano. Câmara também é o responsável legal pelo acervo de 9.158 presentes dados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras. Ele e o outro assessor, que será ouvido, no caso Crivellati, são servidores que têm acesso às peças do acervo que estão guardadas na Fazenda Piquet, em Brasília. A fazenda pertence ao ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, aliado de Bolsonaro. Quer dizer que o Nelson Piquet agora é guardador de muamba, né? Decadência total, hein? De piloto de Fórmula 1 a guardador de muamba de miliciano. Mas enfim, Lorena Cid. Numa dessas conversas, Cid contou à Câmara que seu pai, o general Lorena Cid, estava com $25 mil que precisavam ser entregues a Bolsonaro. Câmara e Cid então concluem que era melhor que a entrega fosse feita em dinheiro vivo, em cash, em cacau, sem utilizar o sistema bancário. E o quinto depoimento? De quem é esse quinto depoimento? Desde que deixou a presidência, Bolsonaro já prestou 4 depoimentos à PF. Não, o quinto depoimento do Bolsonaro, né? Tá, entendi. Tô um pouco lerdo hoje, tá, gente? Me desculpem aí. Bolsonaro já prestou 4 depoimentos da PF em investigações distintas. O primeiro deles, em abril, foi sobre um kit de joias dado pela Arábia Saudita que acabou barrado por agentes da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, quando um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, tentou entrar no país sem declarar os itens. Naquela altura, o suposto segmento de venda dos presentes era desconhecido. Agora, é interessante, né, porque a gente só descobriu esse esquema porque um servidor de carreira da Receita Federal apreendeu essas joias, né, porque não estavam declaradas, não tinham pago nenhum tipo de imposto. E esse servidor de carreira
da Receita Federal, que eu confesso para vocês que eu esqueci o nome dele, né? Mas é um cara bastante conhecido, que já apareceu inclusive em programas de TV, né? Ele simplesmente barrou, né? Não deixou o assessor do Bento Albuquerque levar as joias, e foi por causa disso, graças a esse servidor de carreira, que a gente descobriu esse esquema criminoso de venda de joias, tá? Mas assim, gente, enquanto isso, né? Enquanto a PF vai ouvir o... Enquanto a PF vai pegar aí depoimento coletivo, né, digamos assim, depoimento simultâneo, a gente tem aí o Mauro Cid, né, agindo paralelamente, digamos assim, né, para tentar livrar sua cara, né, e também para tentar diminuir a sua pena, porque ele sabe que vai pegar uma cana cheia, né. Mauro Cid vai implodir Bolsonaro e os militares. Essa notícia a gente deu no cafezinho, tá? É uma notícia que tem como fonte uma apuração da jornalista Andréa Sadir, o G1, tá? E aí, ó, não restam dúvidas que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, se tornou um bode expiatório na sala. Um bode na sala dos militares por causa do seu envolvimento direto nos crimes envolvendo o ex-presidente da República. Nos últimos dias, o militar foi o centro das atenções por causa do seu depoimento que durou mais de 10 horas na sede da PF em Brasília. Então, aquilo que eu falei ontem, ninguém fica mais de 10 horas na sede da PF só prestando depoimento, puro e simples. Mauro Cid abriu a boca e muito provavelmente deve ter dado detalhes que a PF ainda não tinha acesso sobre esse esquema das joias, né? Com isso, a cúpula militar tinha esperança de que, com seu depoimento bombástico, Mauro Cid iria estancar a sangria da caserna, entregando apenas alguns colegas de farda que também se envolveram no esquema criminoso das joias sauditas. Porém, essa esperança da caserna já pode ter morrido. Segundo fontes ouvidas pela jornalista Andréa Sadir no G1, o ex-ajudante de ordens resolveu ir além do caso da venda das joias. Ele também teria concedido detalhes escabrosos de uma reunião sobre golpe de Estado encabeçada pelo ex-presidente Bolsonaro. Naturalmente, essas revelações também podem comprometer brutalmente a cúpula das Forças Armadas. Então ele foi muito além, hein? Muito provavelmente o Mauro Cid falou de coisas que vão além do esquema de joias e que devem comprometer claramente aí as Forças Armadas. Porque a cúpula militar estava tendo uma certa esperança de que o depoimento do Mauro Cid sobre o caso das joias, especificamente, iria estancar a sangria das Forças Armadas, né? Esperava-se que o Cid, né, que se tornou um problema para os militares, se esperava que o Cid iria entregar apenas alguns colegas militares, né, para que possam ser presos e também condenados. Só que vai muito além, o buraco é mais embaixo. O Cid também parece que está falando sobre uma reunião que tratou de golpe de Estado. Ainda na sua colaboração, Mauro Cid deve apontar a PF sobre quem foram os militares e até mesmo ex-ministros do governo Bolsonaro que participaram dessas tratativas golpistas que aconteceram no Palácio Alvorada em dezembro do ano passado. Entre os generais que podem ser citados pelo ex-ajudante de ordens estão Augusto Heleno, né, e Braga Neto. O Augusto Heleno, um golpista, quanto mais. O Augusto Heleno que tentou inclusive dar o golpe no próprio Geisel, isso na época da ditadura militar, né? O Augusto Heleno aí que era liderado pelo general Silvio Frota, né? Que ele achava que o Geisel era comunista. Então, vocês aí imaginem aí o nível de delírio do Augusto Heleno. Então esse aqui é o mais golpista de todos. É o mais velho e o mais sem vergonha de todos, né? E parafraseando aqui a minha avó, caráter não tem, mau caratismo não tem idade. Ela vai do novo até o velho. E o Augusto Heleno é a prova mais clara disso, né? E o Braga Neto, que é o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. O Braga Neto que foi vice na chapa do Bolsonaro. O Braga Neto que, na minha visão, ele também é peça-chave nessa investigação, porque o Braga Neto também tinha a total confiança do Bolsonaro. O Bolsonaro, na minha opinião, ele depositava mais confiança no Braga Neto do que propriamente no Augusto Heleno, né? Além do tenente-coronel, integrantes do núcleo da Polícia Rodoviária Federal que estavam sob o comando de Silvinei Vasquez, aquele que está preso, né, também estão sendo ouvidos pela PF sobre esse roteiro golpista. Então tá aí. Estamos vendo aí a cada dia, hoje é o depoimento aí da gangue, né, na Polícia Federal, desta quadrilha. Depoimento simultâneo, depoimento que daqui a poucas horas a gente vai saber mais detalhes, né, porque sempre vazam em alguma coisa para a imprensa, né? Então com certeza a gente vai saber mais coisas sobre isso.
E é aquela coisa, né, gente? A investigação está se desenrolando, né? Eu espero que o Bolsonaro seja preso o mais breve possível. Eu sei que ele vai ser preso, só não sei quando. É questão de tempo. Mas eu espero que seja logo. Mas isso só vai acontecer também se a investigação avançar em tal ponto que a prisão dele se torne inevitável. Né? Eu ainda acho mais provável que a prisão dele, do Bolsonaro, demore mais um pouco, que é para justamente a investigação pegar ele na boca da botija, né? Ou seja, encontrar aí provas inquestionáveis de crimes. Tá? Então, é isso aí. Vamos aguardar, né, o que a quadrilha vai dizer à PF, mas já adianto para vocês que vai ser divertido. Né? Isso daí porque acredito que cada um deles, né, porque cada um é mais covarde do que o outro, vai dar um depoimento diferente aí aos agentes da PF.